Boa noite. Hoje nós estamos realizando o último da série dos encontros sobre a performance, que é um evento que está sendo organizado aqui na SP Escola de Teatro, com a colaboração da nossa inestimável Beth Lopes. Muito obrigado. E a gente trouxe para esse último encontro artistas, pensadores, professores, para discutir a questão da performance, da imagem e das novas tecnologias, né? Acho que é um tema ultra pertinente. Acho que nós estamos num momento da história da humanidade em que as transformações tecnológicas estão levando a experiência humana a dimensões nunca vistas, e em especial as artes não poderiam escapar desse turbilhão que as novas tecnologias, o desenvolvimento tecnológico tem proporcionado, principalmente nos últimos 20, 30 anos, né? Isso tem ocasionado também uma série de impactos sobre a percepção do que é arte, em que ambiente você pode criar arte, o que significa fazer arte hoje, e quais os desdobramentos desse impacto tecnológico nas nossas vidas e na nossa estética. Então, eu vou apresentar os três convidados dessa noite. Então, primeiro, Marcos Bastos, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC, São Paulo, e professor da PUC. Dirigiu curtas-metragens, fez vídeo interativo como Interface Disforme, de 2006, desenvolveu trabalhos online com GPS, Coexistência, em 2009, Kandinsky, by Perdizes, 2008, editor da revista online Arte.Movie, publicada desde 2006, no contexto do Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis. E, enfim, é um artista que está aí e um pensador também sobre essas questões. Mais alguma coisa que faltou falar sobre a tua trajetória, assim, que seria interessante? Na realidade, eu acho que tem uma coisa, mas vai entrar na fala, então não faz a menor importância. Aí eu pego a bola. Você está com um CV grande aí. É uma coisa imensa. Se eu for falar tudo de todo mundo, eles não falam nada. Bom, aqui o Mário Ramiro é graduado em Artes Plásticas pela USP, mestre em Arte e Mídia pela Kunsthochschule für Medien Köln e doutor em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo. Bom, é professor do Departamento de Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação da ECA, artista multimídia. Sua produção inclui a criação de redes telecomunicativas, fotografia, escultura e instalações ambientais. Está ótimo. A pedido do palestrante. E aí, Otávio Donassi, graduado em Artes Plásticas, mestre em Artes Plásticas, diretor de criação e de espetáculos multimídia, também fez performance multimídia, trabalhou já como cenógrafo, criador de vídeos performances com as videocriaturas, apresentadas em São Paulo, no Brasil e fora do país, e também que trabalhou com o diretor Ricardo Carmo nas expedições experimentais multimídia. Ok? Então, nós vamos fazer da seguinte forma: 20 minutos cada um deles fala e depois a gente abre para perguntas. Ok?
Marcos, com a palavra. Boa noite para todo mundo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite super simpático da Beth, do Rodolfo. Prazer estar aqui, desafio, e dobrado porque vocês vão perceber durante a minha fala que tem dois exemplos de onde eu vim chegar aqui do lado. O Ramiro e o Otávio, de alguma maneira, vão fazer parte do percurso que eu vou apresentar aqui para vocês. É um projeto chamado Eventualidades, Arqueologias e Desdobramentos das Linguagens em Tempo Real, que é a pesquisa que eu venho fazendo atualmente na PUC. Fiquei bem feliz com a fala do Rodolfo. É Rodolfo, né? Não estou falando errado, né? Desculpa. Na abertura, porque, na realidade, esse conceito, eventualidade, é uma palavra que eu tentei cunhar para falar de coisas muito abrangentes, mas que têm relação com o tempo real. E ele é uma espécie de tradução um pouco livre da ideia de evenement do Edgar Morin, que seria acontecimento, mas eu achei que traduzir por eventualidade ficaria mais simpático, porque além de ter a ideia de acontecimento, que falar de coisas que emergem em tempo real, em contextos complexos, etc. e tal, também teria um pouco a ver com o eventual, com uma coisa mais acidental, casual, e me pareceu que isso emprestaria alguma contemporaneidade a esse conceito. E eu tenho usado ele para falar de muitas coisas, por exemplo, os protestos na rua, muito em sintonia com a fala de abertura, essa ideia de que as tecnologias em tempo real, utilizadas hoje em dia, faz com que as pessoas produzam essas eventualidades a partir de celulares que se comunicam, de redes sociais que interligam todos. Me interessa também fenômenos mais efêmeros dentro desse contexto. Acho que ficou muito famosa aquela foto das pessoas produzindo sombras no Congresso Nacional durante os protestos de julho em São Paulo. Essa pesquisa passa também por coisas como o improviso na música, o acaso no teatro, passa por arte generativa, que é alguma coisa que eu talvez vá ocupar um pouquinho mais de tempo aqui para explicar, porque é fora do contexto, e eu prometo que é a única vez que eu vou sair do contexto da discussão aqui, mas acho que vale a pena. Eu tenho tratado dentro desse rótulo de eventualidade coisas como esse projeto chamado Process, do Casey Reas, em que ele cria inteligências artificiais que vão disparar animações automáticas. Eu vou colocar um aqui e a gente vai entender melhor. No começo do vídeo ele explica um pouco as regras que ele usa. Se tiver como, acho que é legal. Bem claro ali. Busca muito forte. Só apagar. No começo do vídeo vocês vão ver que ele explica as regras que ele vai criando para gerar esses mundos abstratos, como esse primeiro que passou aqui. Tudo tem muita relação com o movimento, com colisão entre objetos, enfim, uma série de comportamentos físicos que ele constrói em um mundo que passa a ser invisível depois do momento que ele estabeleceu as regras, mas é o funcionamento desse mundo invisível que gera imagens como essa que a gente está vendo agora.
que une esse universo bastante grande, né? Teatro, música, protestos na rua, arte experimental, é a ideia de tempo real. E o pressuposto de que contemporaneamente as tecnologias em tempo real são o que estão desenhando de maneira mais intensa a sociedade. Parte do princípio de que a cultura em rede já se instalou. Aquele momento em que a gente estava vivendo a digitalização ou formar redes, ele já é passado. E a grande diferença das tecnologias hoje em dia é essa capacidade de detectar, monitorar e relacionar pessoas conforme os acontecimentos vão se dando. Não vou passar muito aqui por esse assunto, mas eu vou lançar ele, porque se houver interesse a gente tem elementos para voltar nas perguntas, mas tem em primeiro lugar, uma discussão conceitual de autores que permitem pensar esse tema. Então, os cristais de memória que o Deleuze faz a partir de Bergson, a própria ideia de evento, né, de acontecimento de Edgar Morin, as teorias de ruído nos sistemas complexos do Henri Atlan, o conceito de situações construídas de Debord, de heterotopia para Foucault, mesmo pessoas que têm pensado sobre a linguagem da transmissão, por exemplo, Ivana Fekine tem discutido muito o que significa o ao vivo no contexto da televisão e formas mais contemporâneas de transmissão. Ou autores que andam acreditando que essa reconfiguração, né, em direção a um presente onde o tempo real é mais importante, tem causado os fenômenos mais diversos. Por exemplo, Douglas Rushkoff, que diz que a gente vive num estado de choque do presente. E também revisitar pensadores como McLuhan, por exemplo, que fala a respeito do impacto das tecnologias no sistema nervoso das pessoas, né? E no caso do McLuhan, com uma certa tentativa de averiguar se ainda faz sentido tudo o que ele diz, porque parece que as potências das redes de alguma maneira acabam com a ideia que ele tinha de que havia uma apatia atrelada ao uso que as pessoas fazem de certas tecnologias. Muito famoso ele falar, por exemplo, a TV como narcose. E não me parece que hoje em dia pessoas que trocam mensagens de celular e vão para as ruas fazer um protesto, por exemplo, podem ser vinculadas a essa ideia de que elas estão narcotizadas por algum tipo de tecnologia. É uma pesquisa que passa por fazer uma arqueologia desses processos de eventualidades. Então, eu estou bastante interessado em resgatar, e que esses dois senhores vão aparecer na conversa, os pioneiros das linguagens em tempo real. Dinossauros. Dinossauros, vírgula, nós amamos dinossauros, sim, dinossauros. Então, eu tenho um banco de dados com alguns materiais que eu estou tentando sistematizar um pouco melhor, mas que conta com coisas como a documentação do PTIX. Esse é um projeto que acho que o Mário estava envolvido, né, com o Wagner Garcia e o Wilson Sukorski. É uma transmissão em que um sinal de telefone emite um pulso para um segundo espaço. No espaço número 1, acho que era o Centro Cultural São Paulo, a Vânia Bastos canta uma nota aguda. No espaço número 2, impossível de eu lembrar qual é, mas um outro espaço cultural, Galeria Paulo Figueiredo, Vila Mariana, né, se não me engano, nos Jardins. O resultado desse som, transmitido por uma linha telefônica que na época era das mais sofisticadas, fazia com que uma taça quebrasse. Ou as videocriaturas, que eu vou deixar para o Donati falar aqui. Experiências como Altamira, né? Mais uma vez o Mário que está aqui do lado, e
professor Lito, na USP, né? E ele desenvolveu com a Lali Krotosinski uma coreografia de um ambiente instalativo em que dançarinos em São Paulo e outros remotos apareciam na forma de sombras em tela. Uma parte desse material foi coletado através de depoimentos ou de entrevistas. Então, por exemplo, no caso do Mário tem um depoimento que ele fez para os meus alunos no PUC, então parte disso vocês conseguem acessar na internet, em contradicções.net. Mas muita coisa não está lá, né? E o objetivo disso é transformar num arquivo mais sistemático. Eu ando ocupado com um recorte muito mal documentado. A gente tem acervos que cobrem experiências em tempo real ou experiências de relação entre palco, tecnologia, telas, teatro, dança, etc. e tal. Muito disso está no acervo do Festival Live Cinema, do Mundo Brasil e em outros. O que tem me interessado é uma coisa que não se encontra muito por aí. Por exemplo, experiências na Semana de Arte Moderna com pintura, música e palco. Ou usos das artes visuais na música popular brasileira, os Secos e Molhados, por exemplo, as coisas, os Mutantes fizeram coisas. E também o registro de artistas que foram importantes nessa direção. Uma das pessoas que eu já entrevistei é o Raimo Benedetti, que desenvolveu as traquitanas, é um sistema de retroprojetor modificado por uma câmera que ele manipula, construindo imagens em tempo real, geralmente para fazer cenários de peças de teatro ou de performances. Algumas dessas coisas são entrevistas já feitas, né? Tem o Mário, tem Raquel Rosalém, Rafael Marchetti, Tadeu Django, Walter Silveira, Raimo Benedetti, Leonora de Barros. O Emix é uma das coisas que me interessa bastante, é um grupo que tinha a Leonora, Walter, Tadeu Django e um cara de vídeo que agora eu não vou lembrar, faziam experiências de poesia ao vivo no Brasil. Tem outras coisas a serem feitas ainda, né? Me interessa, por exemplo, o Rubens Veloso, o Zé Celso, toda uma série de experiências que lidam com audiovisual em cena. Outra parte dessa pesquisa, que daí eu recortei muito em função da conversa aqui, poderia ser chamado de uma espécie de sintaxe dos palcos. Eu vou me valer muito nos próximos slides de dois livros, em especial Digital Performance, do Steve Dixon, e Entangled, do Chris Salter. Os dois tratam de coisas parecidas e acabam mostrando como luz, imagem, som, às vezes dados em tempo real, mas isso é uma coisa mais contemporânea, né? Mais tipicamente luz, imagem e som, reconstroem o espaço cênico desde pelo menos, sei lá, início do século XX. Né? Mas vai ter pelo menos um exemplo aqui que é anterior, né? Que é do final do século XIX. Eu não vou passar muito detalhadamente por isso, porque eu achei que eu tinha 40 minutos, então para dar 20 eu vou passar mais rápido por esses exemplos. Eu adoro esse aqui em especial, Escalier em face, Adolphe Appia. E esse é um croquis, né, uma escada colocada no palco, mas só a colocação desse objeto produz uma reconfiguração de lugar que me parece de uma potência absolutamente incrível. Coisas mais antigas, então esse o de cima é a planta do Festspielhaus, que é o teatro que o Wagner construiu para criar composições de ópera no final da carreira dele. Passa por tanto reconfigurações acústicas como reacomodação de posição das coisas. E a primeira vez que se constrói um fosso subterrâneo para colocar a orquestra fora da visão do público, e isso é um dispositivo que ele considerava importante para gerar um efeito de maior imersão, para impedir que as pessoas se distraíssem pelos músicos e o maestro em frente à apresentação.
apresentação. Eu ando bem interessado por desdobramentos disso. Então, embaixo a gente tem um Jacques Polier, com um projeto de projeções gigantescas de vídeo no palco, na apresentação de Le Livre dele na Larmé. Isso é uma coisa que tem uma história grande, né? A gente pode pensar em coisas mais óbvias, tipo o Bob Wilson com o Einstein on the Beach, ou outras nem tanto, como esse The American Mysteries, né? Dessa dupla de Liesco Filho. Eu adoro também essa imagem aqui, Peter Handke, com a videocenografia para Caspar. Enfim, tem uma história gigantesca. Não me interesso só, eu recortei aqui os palcos mais ligados à dramaturgia, mas eu não me interesso só por isso, eu me interesso por palco em sentidos mais amplos. Tem muita coisa ligada a rock, a show de rock. Tem até um croquis do Mário que está aqui do lado, uma espécie de parênteses que eu vou fazer, mas eu não vou mostrar o vídeo agora, eu vou deixar para o final. Mas algumas das experiências que eu vou apresentar de agora para frente tem a ver também com uma série de projetos em que eu estive envolvido. E esse em particular aqui, o Nylons, The Expand Experience, era uma banda de rock com letras pornô, né? E vídeo também passou numa segunda etapa, contar com performance, etc e tal. Eu saí nessa segunda etapa porque eles começaram a ficar muito explícitos e eu sou muito bonzinho, então eu não quero mais me envolver com coisas desse tipo. Eu gostava quando era tudo mais sutil, mais estetizado. Depois alguma coisa em mim, não sei se medo dos desejos pessoais ou o que quer que seja, me fez ir se afastando desse projeto. Mas eu vou mostrar no final, aí um pouco em benefício do tempo. Se sobrar alguns minutinhos, eu posso colocar, a gente tem um pouco de material em vídeo disso. E um outro aspecto, então eu falei muito do passado, mas um outro aspecto dessa pesquisa é o futuro. E tentar responder quais as tecnologias que existem hoje em dia que permitem modificar a configuração de espaços cênicos, de ambiente, etc. e tal. Eu separei algumas coisas, como, por exemplo, essa, não sei se é exatamente uma performance ou uma instalação, provavelmente alguma coisa no meio do caminho, mas é uma apresentação que eu fiz num coletivo chamado Telemusik, que sou eu, Dudu Tsuda, Karina Montenegro e o Richard Ribeiro. E são 3 improvisos audiovisuais em que a gente tenta explorar de maneira associada o diálogo entre geometria e formas complexas e, no plano sonoro, som e silêncio. Tem algumas coisas satélites em volta disso. A gente gosta bastante da ideia de dizer, por exemplo, que a gente trabalha com um generativo analógico. Então, são tentativas de construir imagens como a do Casey Reas, que a gente viu aqui, mas não por meio de equipamentos digitais, e sim através de equipamentos antigos, cadeias de delay, modificação de um monte de coisas. E é isso que produz um pouco desses ambientes. Às vezes, isso chega a produzir espaços que eles não são mais nitidamente um palco. E a gente gosta, quando isso acontece, a gente gosta de incorporar ou de criar situações em que as pessoas possam circular pelo ambiente. Eu não está lá que das melhores, mas essa imagem ali de cima é um exemplo mais típico disso. Isso foi na Galeria do Meio. E era dentro de uma exposição, então tinha quadros para lá e para cá do espaço, a gente tocou e as pessoas podiam circular durante a abertura dessa exposição, que agora também não vou me lembrar
Music a gente tem pesquisado muito isso é um rider do nosso projeto mais recente, como multiplicar, fraturar, modificar, criar tensões no palco através de usos de multitelas, também de espacializações sonoras. Outro projeto que eu separei aqui é o Streaming Concert. Esse é um projeto do Wilson Sukorski. Eu fiz o desenvolvimento da tecnologia e fiz a direção visual. Foi uma apresentação na Virada Cultural de 2011, em que 9 músicos tocavam remotamente. Então, esse sinal do meio ali era uma homenagem ao John Cage, aliás, era o centenário do John Cage. E foram executadas 3 partituras do Cage. Só para vocês entenderem um pouco como é que funciona, as 2 telas laterais eram sempre imagens ou abstrações, ou imagens que evocavam o universo do Cage. Mas a do meio, ela se beneficiou de uma tecnologia chamada Siphon, que ela sequestra sinais de vídeo da tela do computador. Por exemplo, uma ligação de Skype. Então a gente usou isso para colocar os músicos improvisando com o Wilson no palco. As pessoas tocavam do Rio de Janeiro, de Nova York, de Berlim, de Jerusalém, enfim, tinha pessoas espalhadas ao redor do globo. Nossa, então já acabou, gente. Então, muito rápido. Só. Desculpa, fazer o seu papel. Eu ia falar. Não, tudo bem. Bom, rapidinho, o que me interessa? Novas formas de filmar. Por exemplo, esse é um projeto que foi feito no Circuito Sesc de Artes de 2009 e eu venho desenvolvendo até o momento. É o Tosco Street View. Ele usa o princípio do carro do Google, mas com muita baixa tecnologia. Tem uma tractana que, com uma imã de táxi, fica emendada no teto do carro. Com isso dá para sair filmando pela cidade, só que ao contrário do Google, que faz tudo ficar ótimo, aqui fica tudo muito precário. E isso é explorado no desenvolvimento de trabalhos. Isso foi feito em 17 cidades do interior de São Paulo, com a atriz Fernanda Franceschetto. A gente partia de uma dramaturgia que era um campo de possibilidades e com uma interação que acontecia ali nos 10 primeiros minutos da apresentação. Ela se dirigia a alguém do público e o que acontecesse gerava uma regra para tudo que seria dali para frente produzido. Tinha, sei lá, tinha mais ou menos umas 80 cenas pré-gravadas e uma câmera ao vivo, mas a ideia era que tudo fosse muito em cima da experiência na cidade, do que o carro tinha filmado naquele lugar. Eu já usei isso para coisas esquisitas. Essa é uma descida da Rua Augusta no Festival Vídeo Guerrilha, em que os controles de latitude, longitude e altitude do GPS mudavam brilho, saturação e luz do vídeo, então ele ficava se editando sozinho a partir do deslocamento na rua. Esse aqui eu vou passar porque é futuro ainda, então não vai dar tempo de qualquer jeito. E eu ia dizer um pouquinho que não me interessa isso apenas em espaços fechados, mas também em espaços abertos. E atualmente eu ando bastante curioso em função de um projeto, que é esse que está passando aí, um projeto em desenvolvimento para o Bom Retiro, com as possibilidades de luz, de projeção de som, mas no espaço público. Então a ideia aqui é construir uma narrativa que ela acontece nessa trajetória que vai de uma instituição cultural ali em algum lugar do Bom Retiro até a estação Júlio Prestes. E as pessoas pelo caminho vão se deparando com acontecimentos visuais conforme elas se deslocam por uma rua específica. Tudo termina na Cracolândia e a ideia é fazer um portal entre a rua e a Cracolândia através de uma tela de vapor. Não sei se isso vai acontecer, né? Tem um monte de modificações em São Paulo que foram mais rápidas do que a concretização desse projeto. Mas é só para, enfim, um pouco da história também. Eu
recortei aqui a coisa para a cena, mas não me interessa necessariamente só o que acontece em cima do palco. E eu queria agradecer e passar a palavra para o nosso amigo Ramiro. Aqui dá tempo de mostrar o vídeo dos Morelos, rapaz, né? Nossa. Podemos? Porque aí é um crossfade, assim. Dura, sei lá, 3 minutos. A gente não fazia a gente não estava fazendo pornografia, a gente estava musicando poemas pornô de vários séculos. A gente tinha tradução desses poemas e a gente estava musicando esses poemas, só para deixar bem claro. Boa noite a todos. Obrigado aos organizadores do encontro pelo convite e obrigado pela presença de vocês também. Eu vou, na verdade, tratar de um assunto bem específico, porque em 20 minutos realmente é difícil a gente desenvolver muito sobre esse tema, que é bastante amplo, mas eu gostaria de falar de uma relação antiga e que ao mesmo tempo é bastante contemporânea, sempre atual, que é a relação das chamadas artes performativas com a fotografia. Isso, na verdade, é um projeto que eu venho desenvolvendo não só no meu trabalho pessoal, que a presença da fotografia acontece ao longo de vários anos já, mas isso também agora é um projeto pedagógico na Escola de Comunicações e Artes, né, no Departamento de Artes, onde eu dou aula. A gente criou, há 5 anos atrás, uma disciplina chamada Práticas Performativas, e cujo a gente dá, nas artes plásticas, a gente dá essa disciplina no primeiro semestre, e no segundo semestre ela é dada por outros professores nas artes cênicas. E o bacana é que a visão da questão da performance nas artes visuais difere um tanto, né, do enfoque que é dado pelas artes cênicas, e a gente procura exatamente explorar e trabalhar em cima dessas peculiaridades. O curso é um curso teórico-prático, então ele sempre envolve algumas leituras. E eu vou falar aqui basicamente de 2 autores que organizam, né, que servem para a gente organizar os conteúdos que são passados para os nossos alunos, para, na verdade, falar basicamente, eu vou enfocar mesmo o trabalho de 2 artistas. Eu acho que vocês talvez já conheçam um texto muito recorrente de um autor chamado Philipp Auslander. Ele escreveu esse texto, publicou esse texto em 2006, ele está traduzido para o português agora, chamado A Performatividade da Documentação de Performance. Esse texto ele foi muito bem traduzido pela Regina Melin, que é uma professora lá do Programa de Artes Visuais da UDESC, lá de Floripa. Ela tem um grupo de pesquisa, de estudos, que discute a questão da performance. Fizeram uma tradução muito boa desse texto que vocês vão encontrar no site daquele grupo Performatus. É só procurar Performatus, está lá esse texto. A versão traduzida pela Regina Melin do Philipp Auslander.
Então esse texto ele continua sendo mesmo a referência mais recorrente que a gente tem quando falamos de performance, da documentação de performances ou de performances criadas para a mídia, né? Performances concebidas para uma câmera. Só para lembrar, o Auslanda ele inicia o seu texto comentando a performance do Chris Burden, que vocês estão vendo aí, uma performance do começo dos anos 70, com um evento real que foi registrado por fotografias. Vocês podem ver a presença daquela grande câmera ali no fundo. E a gente conhece essa performance normalmente pela imagem PB, né? A imagem que foi mais divulgada ainda foi uma imagem em preto e branco. O Auslanda cita esse primeiro trabalho e vai citar também uma performance muito conhecida que foi publicada em 27 de novembro de 61 sobre uma performance do Yves Klein, né, do performer que protagonizou esse chamado salto no vazio. Essa imagem a gente conhece normalmente por essa versão, onde vocês podem ver que tem um homem à direita com uma bicicleta, mas existe também essa versão dessa imagem, dessa performance, onde não tem um homem. Portanto, por isso a gente já percebe aí que se trata de uma fotografia, de uma fotomontagem, né? O Harry Shank, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estava cumprindo uma bolsa de estudos na Kunstakademie em Düsseldorf, ele foi fazer uma palestra lá na época, um pouco antes da grande retrospectiva que teve da obra do Yves Klein, tanto em Colônia quanto em Düsseldorf. Então, o que a gente percebe do que se trata aí, que na verdade não se trata então de um registro, de uma documentação fotográfica, de algo que aconteceu realmente, né? Mas trata-se de uma montagem. Portanto, vale a pena a gente perguntar, existe uma questão aí, a fotografia como fonte primária, né, de um evento, que seria talvez esse um bom exemplo, né? A performance acontece para a fotografia, ou a fotografia como um documento secundário, né? Ela vai lá e documenta algo que na verdade aconteceu no real. Eu vou ler só uma passagenzinha do que o Philip Auslanda escreve sobre essas duas imagens. Ele diz: em geral se aceita que a primeira imagem corresponda a uma documentação de performance. Mas o que seria então a segunda imagem, né? A imagem do Yves Klein? O Chris Burden foi realmente atingido pelo tiro no braço durante a performance que ele realizou numa galeria. Mas Yves Klein não pulou de uma janela sem proteção, né? Que é essa performance documentada numa imagem muito icônica, né? Então ele se pergunta, que diferença faz para o nosso entendimento dessas imagens em relação ao conceito de documentação de performance, que uma delas documenta e a performance, né, que uma delas documenta e a performance que realmente aconteceu e a outra não. O tiro tomado pelo Chris Burden, voltando ao pensamento sobre isso, se encerra de alguma maneira naquela imagem, né, do jovem com o braço furado, escorrendo sangue. E isso, de uma certa forma, nos transmite uma sensação também que a gente sente, então, se projeta na própria pele, sentindo mais ou menos o que esse performance sentiu nessa performance radical. E no salto de Yves Klein, a queda em suspensão, que parece estar, quando a gente vê essa foto, especialmente essa, a gente, de uma certa forma, também se projeta nessa imagem e imagina como o artista teria se safado de quebrar a cara, alguns ossos do corpo, né? Então, essas duas imagens, de uma certa forma, são portadoras de algum acontecimento que continua no espectador. Ao observar essa imagem, tentar imaginar como ele teria se safado, como o meu corpo se safaria de uma situação dessa, eu também olho para uma imagem de um tiro no braço, que o cara toma um tiro no braço, e devo também, essa sensação do acontecimento, de uma certa forma, também continua em mim. Essas
imagens são, portanto, chaves para esse pensamento que o Philipp Auslander vai tentar elucidar, vai tentar descrever para a gente. Então, essa questão da sensação que a imagem, a sensação que a imagem nos fornece e que se prolonga de uma certa maneira na nossa imaginação, no nosso corpo, a gente pode dizer, isso é performance, isso é um trabalho com imagem, isso é um trabalho com tecnologia. A gente nunca deve esquecer que a fotografia é a primeira das imagens técnicas, não é? Que depois se deriva para o cinema, vai para o vídeo, vai para as tecnologias digitais, né? Eu não pretendo discutir aqui esse texto, que já foi tão comentado e tão bem relido também, né, por nessa tradução que a Regina Milin fez e que está disponível nesse site. Mas para ilustrar esse tema que, né, nos foi proposto, eu queria apresentar o trabalho de um fotógrafo francês, Hippolyte Bayard, e eu escolhi trazer o trabalho de dois fotógrafos, então, que vão produzir suas imagens em períodos distintos, né? O Hippolyte Bayard é um artista do final do século XIX, começo do século XX, e ele foi o sujeito que produziu um primeiro autorretrato fotográfico. Esse autorretrato fotográfico do Bayard, vocês estão vendo aí, ele inventou uma técnica muito interessante. Ele inventou uma espécie de uma fotografia que era um positivo direto, né? Essa noção de positivo e negativo começa a cair em desuso hoje em dia, porque todas as imagens que a gente tira dos nossos celulares, todas essas câmeras, são positivas, não é? Mas quem ainda trabalhou com câmera, com negativo e positivo, o que o Bayard inventou seria uma foto positiva. Mais ou menos ele tinha inventado uma Polaroid já em 1840. E a imagem que a gente está vendo aí, essa imagem tinha no verso esse texto que a gente está vendo, e essa imagem foi muito bem descrita como sendo uma fotografia ficcional pelo historiador francês, o historiador da fotografia, chamado Michel Frisot. Ele tem um livro genial, publicado em alemão, francês e inglês, chamado A Nova História da Fotografia, um calhamaço desse tamanho, e ele comenta sobre essa invenção do Bayard. O termo fotografia ficcional foi usado pelo Frisot para falar, então, desse pioneiro da invenção da fotografia que produziu essa imagem em 1840. Só para lembrar rapidinho, a patente da fotografia, do processo fotográfico é de 1839, e vale a pena lembrar que a fotografia não foi apenas inventada pelo Daguerre. Existiam inúmeros inventores tentando fixar uma imagem numa superfície qualquer, simultaneamente. O Bayard, o Daguerre, foi aquele que conseguiu patentear primeiro essa técnica. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tinha um francês chamado Hércules Florence, né, o Hercule Florence, que lá na Vila de São Carlos, né, o nome antigo da cidade de Campinas, desenvolveu uma técnica lá em 1833, né, muito antes que o próprio Daguerre. Mas isso é uma outra história. O fato é que várias pessoas estavam tentando obter uma imagem fixa, e o Bayard consegue produzir essa imagem sua, produzindo aquilo que a gente vai entender não só como um primeiro autorretrato fotográfico, mas também um autorretrato fotográfico apresentado como uma ficção, porque o título dessa foto é O Afogado, né? Portanto, essa imagem trata de uma primeira encenação, de uma primeira fotografia encenada. Em inglês, o termo que designa fotografia encenada é staged fotografia, portanto tem a ver com palco. Em francês, os franceses chamam essas fotografias encenadas de la photographie mise en scène.
Em alemão chama-se inszenierte Fotografie, a fotografia encenada, que eu acho que é a melhor tradução para o português. Então, o que a gente vê aqui representa o corpo do afogado num necrotério, e esse homem, esse homem que a gente vê aí, seria o inventor do próprio processo fotográfico que não foi reconhecido pela sociedade naquela época, e que por isso mesmo ele se suicida por afogamento. O verso, essa carta que está aí, esse texto, ele diz assim: o corpo do homem que os senhores veem aqui representado pertencem ao Monsieur Bayard, inventor do maravilhoso produto que os senhores agora estão vendo ou ainda verão. Pelo que sei, esse incansável pesquisador trabalhou ao longo de 3 anos para o sucesso da sua descoberta. A academia, o rei e todos os que viram os seus desenhos fotográficos, que ele mesmo considerava imperfeitos, ficaram maravilhados como os senhores agora estão. Tudo isso lhe rendeu muitas honrarias, mas nenhum centavo. O Estado, então generoso com o Messias da guerra, não pôde fazer nada em favor do Sr. Bayard, fato que o fez buscar a morte pelo afogamento. Oh, como o destino dos homens é pleno de mudanças! Os artistas intelectuais, a imprensa, que muito se ocuparam dessa invenção desse homem, esse homem que agora se encontra esquecido no necrotério, onde ninguém o reconheceu ou sequer sentiu a sua falta. Senhoras e senhores, é melhor desviar os olhos, do contrário, o seu olfato poderá se ofender, pois, como os senhores podem ver, a sua face e as suas mãos estão entrando em processo de decomposição. Vocês podem ver pela imagem que a face e as 2 mãos estão um pouco mais escuras, o que se supõe que isso teria sido resultado de uma pintura com os tons vermelhos ou amarronados, que é o que na fotografia é representado sempre com uma gama de cinzas mais escuras. Bom, portanto, o Bayard, o trabalho, né, que o Bayard, esse trabalho onde ele acusava a política e a indústria, transmite também a impressão de que, ao lado da sua crítica, coexiste também um sentimento de resignação e desapontamento. Na verdade, trata-se de uma imagem da melancolia e da solidão do artista, que, como vocês podem ver, ele produziu 3 imagens semelhantes, não é? Ao mesmo tempo, essa é a primeira fotografia ficcional, a ilustração de uma história na qual os desenhos fotográficos tornados visíveis significam algo. Bayard reforça o significado da imagem ao se aproveitar do chamado efeito de realidade da fotografia, que pode ser lida a partir de diversos ícones que ele deixa nessa imagem. Então, o primeiro autorretrato da história da fotografia é também uma foto encenada, portanto, uma foto performativa. É uma performance que seguramente não teve público para ela, talvez apenas um assistente que deve ter tirado a tampa da frente do objetivo para queimar o papel, porque essa imagem era feita direto num papel emulsionado por uma química muito interessante. Então, está aí a foto do Bayard no seu estúdio, alguns anos depois, e algumas fotografias que ele fez usando o seu processo positivo, por exemplo, dos moinhos de Paris, e por aí vai. Bom, esse é só um primeiro dado histórico de uma ação criada para uma fotografia. A primeira fotografia, o primeiro autorretrato, um retrato performático. A gente poderia pensar também que, por exemplo, a fotografia que a artista cubana, naturalizada norte-americana, nos Estados Unidos, naturalizada americana, a Ana Mendieta, fez de um estupro que aconteceu na Universidade de Iowa, onde ela estudava nos anos 70,
E, para quem não conhece a história dessa foto, ela convida seus amigos para ir visitá-la no seu apartamento. Quando eles chegam, a porta estava entreaberta. E quando eles entram na sala, não tinha ninguém. Quando eles vão na cozinha, eles veem essa imagem. Ou melhor, eles veem não essa imagem, porque isso aqui é uma reencenação para a fotografia. Quando ela fez a primeira foto, não tinha ninguém documentando o evento. Portanto, essa fotografia da Nana Mendieta também se enquadra nesse universo da performance que acontece, a primeira vez aconteceu para o seu círculo íntimo de amigos, e a segunda imagem é aquela imagem que tornou, que ampliou a audiência dessa assistência, né, dessa fotografia. Dando um salto, né, especialmente porque o tempo é curto, eu queria falar agora do trabalho do meu velho amigo, o Dinilson Júnior. O Dinilson faleceu. O Dinilson faleceu no ano passado, em setembro do ano passado, e agora na próxima Bienal de São Paulo vocês certamente verão o seu trabalho, especialmente o seu trabalho de xerografia, que foi selecionado pelos atuais curadores e que vai ser certamente um dos destaques desse evento. A obra xerográfica eu vou falar da obra xerográfica do Udi, e naturalmente, falando dessa ideia de performance em cima da máquina, eu poderia falar de vários outros artistas dos anos 80 que também utilizaram a copiadora xerográfica como um meio de impressão de estampas sobre papel. A diferença é que o Dinilson realizou diversas impressões a partir de uma performance do seu corpo nu sobre a máquina, né? Totalmente despido, o artista copiou diversas dobras dos seus membros, né? Axilas, peitos, das coxas, das suas nádegas, tal, que eram as partes erógenas que ele tinha interesse. O resultado disso são gravuras, se a gente puder chamar assim, né? Estampas com uma grande qualidade gráfica que, como se apregoava na época, eram gravuras que podiam ser reproduzidas até o infinito, contrariando a prática da gravura tradicional, que sempre tem uma tiragem limitada. O resultado dessa performance que o artista identificava como um coito, uma trepada sobre a máquina, por sinal foi a única coisa do gênero feminino com o qual o Dinilson trepou, foi impresso no papel. Portanto, essa performance, que, como vocês podem ver, não se trata de uma fotografia reproduzida na máquina, mas uma imagem gerada diretamente na máquina, né? Portanto, tem uma qualidade, tem uma tradução do corpo para, né, a qualidade gráfica do Xerox. Então, tanto quanto a encenação de Bayard, a performance do Dinilson Júnior sobre a máquina não foi presenciada por ninguém além do fotógrafo, nosso velho amigo Alfonso Roberto, que tinha uma escola de fotografia lá na Liberdade, e foi lá que tinha uma máquina de Xerox disponível para esse tipo de coisa. A performance então foi transmitida diretamente para o papel, e a partir dele o Dinilson fez várias modificações, né? Então aí estão as imagens do Dinilson trepando com a máquina, e aí alguns exemplos que a gente vê desse registro performativo do corpo do artista sobre o papel. Então, por exemplo, essa caceta, a chapeleta, que era a coisa, né, que vai sendo ampliada, essa imagem da glande vai sendo ampliada até um limite em que a imagem vai se tornando abstrata e você começa a ampliar as próprias características gráficas do próprio meio, né? Então, a copiadora, né, que como a gente se habituou a chamar em português de máquina Xerox, ela foi, a gente pode identificar a Xerox nos anos 80 como o primeiro meio eletrônico de produção de uma imagem instantânea. É uma curiosa invenção, né, nesse universo das imagens técnicas, que, como eu falei aqui, nasce com a fotografia e se desenvolve com o cinema, com o vídeo, a Polaroid e as imagens digitais. Para encerrar essa brevíssima analogia, eu queria dizer que
hoje, como todos nós carregamos nos nossos bolsos ou bolsas uma câmera que está embutida no telefone portátil que a gente usa, esse gesto, essa condição tecnológica hoje faz com que talvez trabalhos como esses possam parecer um tanto ingênuos nos dias de hoje, porque hoje, se você busca lá, faz uma busca sobre performance, sobre copiadoras, aparece muita imagem de gente fazendo coisas muito interessantes também sobre o scanner, não é? Mas o fato é que portar essa câmera fotográfica hoje faz com que cada um de nós, hoje em dia, sejamos documentaristas de muitas performatividades, né, que acontecem no mundo. Basta a gente, por exemplo, se ver quando a gente está viajando em férias, na praia, casais e namorados se fotografando nas pedras, né? Como é que as pessoas fazem as poses mais estrambólicas para aparecer numa foto. Isso é uma ação performativa. A gente vai poder conversar mais sobre isso depois. Obrigado. Bom, de verdade mesmo, a minha ideia não é dar uma palestra. Eu vou falar um pouquinho do meu processo de criação. Eu vou só colocar nem isso aqui também, tudo bem. Como é que eu volto aqui mesmo? Tá. Eu vou voltar para o vídeo. Tá aqui. Eu nem vou aumentar muito isso aí. Deixa eu antes fazer uma prévia, porque de verdade mesmo ainda tem uns dados que foram colocados, tipo, eu hoje sou também doutorando, né, dos meus processos. O que eu fiz? Eu sou um cara muito arredio da área acadêmica, eu sou uma espécie de renegado dessa área, não gosto da academia, e dou aula lá, e faço doutorado. Então, na verdade, a ideia de tentar fazer um jeito de capturar o processo de criação academicamente é uma coisa muito complicada, teoricamente, porque, de verdade mesmo, a partir da captura parece que você perde, você estrangula ou você acaba com o modo de fluxo do processo. Então, eu quero que vocês entendam, por exemplo, que todo o trabalho que foi feito das criaturas, ou antes disso também, eles eram processos que vinham de um processo natural de trabalho. Eles não eram baseados nem numa tese, nem num antigo autor, ou não foi inspirado especificamente em algum trabalho. Ele é uma espécie de fluxo que aconteceu. Eu digo mais as videocriaturas porque, para quem não conhece, elas nasceram na década de 80, mas antes delas existia. Eu trabalhei com Super 8, eu trabalhei com várias coisas de pioneiro, eu trabalhei com vídeo arte e fui diretor de criação durante muitos anos e fui também cartunista durante muitos anos. Então tem um roteiro que vem das artes plásticas, então eu me considero um performer das artes plásticas, que se apaixonou por teatro na década de 70, desde o colégio. Então tem uma fase de teatro que é teatro de escola. Esse teatro de escola bem puro, né, bem feito, teatro amador, né, ele foi se desenvolvendo dentro do conceito de se fazer teatro sem fazer escola. E esse processo que anda pelo teatro, ele desemboca num trabalho na década de 90 chamado Expedições Experimentais Multimídia, feita por Ricardo Carmo, em que tem uma experiência bem complexa, que é o meu objeto de doutorado agora, em que se mistura teatro, performance, turismo, um monte de coisa, até gastronomia, se quiser, mas tudo dentro de um processo que não dá mais para se chamar cênico. Já começa a ser um processo novo que a gente chama de expedição, que eu sou a favor de você dar nome novo, nem que seja por presunção, dar nome novo para coisas que você acha novas. E esse processo de estudo disso vem acontecendo já há vários anos. A gente às vezes se identificava um pouco